Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num livro assim que é um verdadeiro campo minado de ideias, A Mentalidade Anticapitalista de Ludwig von Mises. Um livro polêmico, né? Muito. E ele parte de um paradoxo que quanto mais a gente pensa, mais intrigante fica. Por quê? Um sistema econômico que, segundo Mises, claro, tirou uma parte gigante da humanidade da miséria. Gerando uma prosperidade sem precedentes. Exato. Por que ele é tão odiado? Especialmente por artistas, acadêmicos e intelectuais. É um mistério. É um mistério porque vai contra uma lógica mais superficial, né? Se algo funciona, em tese, deveria ser celebrado. Certo. Mises se propõe a ser o detetive dessa história. E a conclusão dele é que o culpado não está na economia, mas na psicologia humana. Ele não defende o capitalismo com planilhas, mas tipo com um divã. É analogia. Então, a nossa missão aqui hoje é exatamente essa, desconstruir esse diagnóstico. Vamos tratar o livro como uma masterclass para entender a fundo a resposta de Mises a essa grande questão. Seguindo a trilha de pistas que ele deixou. Isso. Para começar, vamos direto ao ponto nevrálgico. Qual é exatamente a tese central dele? Qual é a grande ideia? A tese central, assim, o coração do argumento de Mises, é que a aversão ao capitalismo não nasce de falhas econômicas, mas do ressentimento. O ressentimento que vem da ambição frustrada. Ambição frustrada, como assim? Ele argumenta que, numa sociedade pré-capitalista, que ele chama de sociedade de status, o destino de uma pessoa era basicamente selado no nascimento. Se você nascia servo, morria servo. Se nascia nobre, morria nobre. Não tinha muita mobilidade. Nenhuma. Então o fracasso não era pessoal. A culpa era, sei lá, dos deuses, do destino, da estrutura social que era imutável. Faz sentido. Ninguém se sentia pessoalmente humilhado por não ter nascido rei, né? Era a regra do jogo. E no capitalismo? Aí é que o jogo muda completamente. No capitalismo, com a igualdade perante a lei e a mobilidade social, a sua posição na vida passa a depender muito mais do seu esforço, do seu talento. E do que mais? E do que mais? E aqui está o ponto crucial, de como os outros, os consumidores, avaliam a sua contribuição. O sucesso e o fracasso se tornam um veredito sobre você como indivíduo. E para quem sonha alto e não chega lá, essa realidade é psicologicamente devastadora. É uma humilhação pública quase. A pessoa se sente julgada e, reprovada pelo mercado. Exatamente. E para proteger o próprio ego dessa ferida, a pessoa precisa de um mecanismo de defesa. Precisa de um culpado. Um culpado que não seja ela mesma. E esse culpado, esse bode expiatório perfeito, é o sistema. A narrativa interna vira: eu não falhei. O sistema é que é injusto, podre e recompensa as pessoas erradas. Entendi. Então a crítica ao capitalismo vira um analgésico para a dor do fracasso pessoal. Basicamente isso. Nossa, essa é uma acusação bem forte. Ele está dizendo que muita filosofia política anticapitalista pode ser só uma racionalização sofisticada para a dor de cotovelo. É uma leitura provocadora, sem dúvida. Ok, entendemos essa base psicológica. Mas como ele organiza isso no livro? Qual é o passo a passo do argumento dele para provar esse ponto? Ele constrói o caso de forma muito metódica, quase como um promotor num tribunal. Primeiro, ele estabelece a sua definição de capitalismo, que é fundamental. Certo. Para Mises, a característica essencial do capitalismo não é o luxo para uma elite, mas justamente o oposto, a produção em massa para as massas. O homem comum, no papel de consumidor, é o verdadeiro chefe, o consumidor soberano. E essa soberania, ela determina tudo. Tudo. As decisões de compra do público funcionam como um plebiscito diário que decide quem fica rico e quem vai à falência. A riqueza, na visão dele, só pode ser mantida se você continuar servindo bem aos consumidores. Entendi. Feito isso, o segundo passo do argumento é contrastar essa realidade com a tal da sociedade de status. Ah, a sociedade pré-capitalista que você já mencionou. Isso. Numa sociedade de status, a riqueza de um aristocrata vinha da conquista militar ou do favor de um rei.
Ele não precisava da aprovação do povo para manter suas terras, seu castelo. A opinião pública não importava. Exato, a riqueza dele era imune. Essa distinção é a chave para entender a mudança psicológica radical que o capitalismo trouxe. Ok. Ele define o campo de jogo e depois mostra o contraste histórico. E o terceiro passo? É aí que ele mergulha na psicologia. É aí que o divã entra com tudo. O terceiro pilar é a análise detalhada do ressentimento da ambição frustrada. Ele mostra como essa igualdade de oportunidades do capitalismo, que parece uma bênção, também abre a porta para inveja e para comparação constantes. Você não inveja o rei porque ele vive em outro universo, mas você inveja seu colega de trabalho, seu ex-colega de faculdade, seu vizinho, porque, em tese, vocês partiram do mesmo lugar. Certo. A proximidade torna a comparação inevitável e, às vezes, dolorosa. Exato. Tá. Ele estabelece essa base psicológica. Mas isso ainda é bem geral. Ele aplica essa ideia a casos mais específicos? Sim, e essa é a quarta e talvez mais fascinante parte do livro. Ele aplica essa tese a grupos específicos, como se fossem estudos de caso. Começa com os intelectuais. Ok. Médicos, advogados, professores. Eles convivem diariamente com colegas que são mais bem-sucedidos, mais ricos, mais famosos. A inveja pessoal direta seria considerada, assim, falta de educação, algo mesquinho, né? Sim, pegaria mal. Então, essa energia é sublimada. Ela é convertida numa crítica filosófica abstrata ao sistema injusto. E ele fala de outros grupos também, né? Sim, ele fala dos trabalhadores de colarinho branco, que se sentem superiores ao trabalho manual, mas ficam furiosos quando veem operários qualificados ganhando mais do que eles. Ah, a questão do status versus dinheiro. E tem os herdeiros, os tais primos. Isso, os primos é o apelido que lhe dá aos herdeiros de grandes fortunas que não trabalham na empresa da família. Eles vivem do luxo, mas não entendem a complexidade e os riscos de gerar aquela riqueza. E aí, por despeito... Por despeito e ignorância, acabam financiando causas progressistas, anticapitalistas, muitas vezes agindo contra a própria fonte da sua riqueza. E essa lógica vai até Hollywood. Com certeza. Ele analisa artistas de Hollywood e da Broadway. É uma indústria onde o sucesso e o fracasso são brutais e dependem totalmente do gosto do público. Que é super volúvel. Exato. A ansiedade é constante. O comunismo, para muitos deles, soa como uma utopia, um sistema onde o verdadeiro valor artístico seria reconhecido por uma autoridade sábia, sem a pressão humilhante da bilheteria. Entendi, é uma busca por segurança contra o julgamento diário dos consumidores. Perfeito. Ok, a arquitetura do argumento é bem claro. Vamos agora aprofundar em alguns desses conceitos. A ideia do consumidor soberano me parece central. Mas, assim, soberano não é uma palavra forte demais? Somos realmente reis? Ou só estamos escolhendo entre as opções que as grandes empresas nos dão? É uma ótima pergunta, e Mises insistiria que soberano não é uma metáfora. Ele diria que cada centavo que a gente gasta é um voto. Um voto. É um plebiscito diário e contínuo. São esses votos que, no agregado, determinam quem deve possuir e operar as fábricas. O empresário bilionário hoje pode ir à falência em 5 anos se um concorrente aparecer e satisfazer o público de forma melhor ou mais barata. A riqueza, então, não é permanente. De jeito nenhum. É um mandato que pode ser revogado a qualquer momento pelos consumidores. Isso explicaria por que as grandes fortunas do capitalismo, na visão dele, vêm da produção em massa. Não de vender joias para a realeza, mas de vender produtos baratos para milhões. Exatamente. A essência do grande negócio capitalista é tornar acessível para a maioria o que antes era um luxo da minoria. Ele usa exemplos como meias de seda, que viraram meias de nylon para todo mundo, ou carros que deixaram de ser brinquedos de ricos. Certo. A soberania do consumidor força essa democratização do consumo. Certo. Agora, voltando para a psicologia, vamos detalhar o caso do intelectual. A análise do médico ressentido é muito específica, mas isso não parece um pouco redutivo? Será que toda crítica intelectual ao capitalismo se resume à inveja? Não existem críticas filosóficas legítimas que ele talvez esteja ignorando? Sem dúvida. E é crucial entender que a gente está aqui explorando a lente de Mises.
Ele não afirma que toda crítica vem daí, mas que uma grande parte da crítica mais virulenta, mais emocional, tem essa raiz psicológica. Uhum. O exemplo do médico é poderoso por sua plausibilidade. O médico está num congresso, reencontra o colega de turma que hoje é chefe de um departamento famoso, ganha 10 vezes mais. O código de ética e a boa educação o impedem de dizer: eu te odeio pelo seu sucesso. Então, essa energia reprimida precisa de uma válvula de escape. E a válvula mais socialmente aceitável e intelectualmente defensável é atacar o sistema abstrato. A lógica interna vira: num sistema justo, meu talento teria sido mais recompensado que o dele. Ah, entendi. A crítica ao injusto regime capitalista se torna um subterfúgio para o ódio ao sucesso do colega. É uma forma de preservar a autoimagem de que eu sou brilhante, mas o sistema me sabotou. É uma análise psicológica implacável. Para fechar esse mergulho, vamos ao argumento puramente econômico que Mises usa para refutar a ideia de exploração: a relação entre capital e salários. Esse é um ponto que ele considera fundamental. A visão popular que ele critica é que o progresso tecnológico simplesmente acontece e que os trabalhadores se tornam mais produtivos por si mesmos. Certo, e que o lucro do capitalista seria um valor roubado do trabalhador. Exato. Mises diz que essa narrativa é completamente falsa. Ele argumenta que a produtividade não está no trabalhador, mas em outra coisa. Precisamente. Ele diz que 100 operários numa fábrica moderna produzem 1000 vezes mais que 100 artesãos medievais, não porque são mais fortes ou mais esforçados. Mas por causa das ferramentas. Isso, porque eles têm máquinas e ferramentas melhores. E essas ferramentas só existem porque alguém no passado não consumiu tudo o que tinha. Alguém poupou e investiu esse capital. Faz sentido. É a diferença entre cavar um buraco com as mãos e com uma retroescavadeira. A pessoa não ficou mais forte, a ferramenta é que mudou o jogo. É a analogia perfeita. A produtividade está embutida na retroescavadeira, que é capital acumulado. E aqui vem o ponto crucial. Quando a acumulação de capital na economia é mais rápida que o crescimento da população, o que acontece? O capital se torna relativamente mais abundante e a mão de obra mais escassa. Isso eleva o que ele chama de produtividade marginal do trabalho, forçando os salários a subirem para todos. Então, pela lógica de Mises, a narrativa de que a riqueza de um bilionário causa a pobreza de outros está de cabeça para baixo. Exatamente de cabeça para baixo, segundo ele. O salário de um barbeiro, cuja tarefa não mudou em 200 anos, sobe porque a fábrica na esquina está contratando e pagando bem, graças ao capital investido. Ah, tá. O dono da barbearia precisa pagar mais para que o barbeiro não vire operário. Na visão de Mises, o bem-estar do trabalhador é um efeito colateral direto da poupança e do investimento dos capitalistas. Ok, essa masterclass está densa. Para quem ouve esta análise e quer aplicar a lente de Mises ao mundo, qual seria o resumo tático? Se a pessoa tiver que usar esses ensinamentos amanhã, o que ela deve fazer? A aplicação é menos uma receita de bolo e mais uma mudança de óculos para ver o mundo. O primeiro passo seria, ao analisar o sucesso de alguém ou o próprio fracasso, fazer uma pausa antes de culpar o sistema injusto. E se perguntar outra coisa? A lente de Mises seria: qual valor essa pessoa ou empresa está entregando aos consumidores? A recompensa que ela recebe do mercado é proporcional a essa entrega de valor. É trocar uma mentalidade de queixa por uma de análise de serviço. É uma mudança de foco da vítima para o agente. E o segundo ponto prático? O segundo é entender e aceitar as regras do que ele chama de democracia econômica. Se o seu objetivo principal é a riqueza material, o caminho mais provável é satisfazer os desejos de um grande número de pessoas. Certo. Se a sua paixão é algo que atrai menos votos financeiros do público, como ser um poeta ou um filósofo, é preciso aceitar que a recompensa financeira provavelmente será menor. Não faria sentido, nessa lógica, culpar o sistema por uma escolha pessoal. É um alinhamento de expectativas. E por último, capital. Em vez de enxergar a riqueza de outra pessoa como algo tirado de você, a lente de Mises sugere o oposto. O capital acumulado por outros, quando reinvestido, é a fonte primária do aumento da produtividade. E, por consequência, dos salários de toda a sociedade. Exatamente.
A prosperidade geral dependeria então de um ambiente que incentive a poupança e o investimento, e não de um que os penalize ou redistribua à força. A análise de Mises é sem dúvida provocadora. Ele liga a psicologia mais íntima do indivíduo à crítica de todo um sistema econômico. E ele não para por aí. No final do livro, ele leva o argumento a uma conclusão ainda mais ampla. Ele defende que a ideia de liberdade individual, o traço que para ele define a civilização ocidental, é inseparável da liberdade econômica do capitalismo. Como assim? Segundo Mises, as grandes civilizações orientais estagnaram justamente por não terem esse conceito. A falta de proteção à propriedade privada contra o confisco arbitrário dos governantes impediu a acumulação de capital em larga escala. E a formação de uma classe média? Exato. Uma burguesia que pudesse servir de contrapeso ao poder do Estado. O que nos deixa com um pensamento final para a reflexão. Se Mises estiver certo ao afirmar que a liberdade econômica é o alicerce de todas as outras liberdades de expressão, de imprensa, de religião, o que a tendência global de crescente intervenção estatal e planejamento central significa para o futuro da liberdade individual como a conhecemos?